Ora, então, boa noite a todos. Cá estamos mais uma vez. Bom, então, tínhamos estado a falar da RAM, também começámos aqui pelos os abalroamentos. Já tínhamos percebido que no exame seriam colocadas, portanto, vocês iam ter acesso às primeiras 8 perguntas do exame, em que, portanto, vocês vão ter que acertar 6, também. No exame vão-vos aparecer 8 perguntas. Também destas 8 vocês vão ter que acertar 6, distribuídas da seguinte maneira. Portanto, vão sair 3 perguntas sobre abalroamentos, 2 perguntas sobre balões, uma pergunta sinal sonoro e 2 perguntas sobre luzes. Também, na segunda-feira estivemos a ver abalroamentos, vamos terminar agora, também fazer um refresh e terminar. Passamos para os balões e ainda hoje vamos tentar falar em sinais sonoros. Vamos ver como é que isto vai correr. Também. Ora bem, aqui nos abalroamentos, deixem-me só pegar aqui num outro slide. Nos abalroamentos, eu depois fiquei e recebi várias perguntas, recebemos várias perguntas sobre a situação dos navios à vela, porque parece que quando eu estava a explicar a situação dos navios à vela foi quando eu fiquei também sem um webcam, isto bloqueou e parece que alguns slides não passaram. Também, então, antes de chegarmos aqui aos navios à vela, vamos tentar fazer um refresh, portanto, das situações dos abalroamentos. Nós tínhamos falado em 3 situações possíveis. Também tínhamos falado em uma situação em que os navios de propulsão mecânica se encontram roda a roda. Portanto, ou seja, tínhamos uma situação destas. Deixem-me só muito rapidamente colocar o slide. Isto está para demorar mais tempo a aparecer, mas em princípio já devem estar a conseguir ver. Tá bem? Então, tínhamos aqui a situação de dois navios de propulsão mecânica, duas embarcações a motor, que se encontravam em rumo de colisão, portanto em risco de colisão, e encontravam-se em substituição roda a roda, e tínhamos percebido que, segundo o RIAM, ambas devem guinar a estribordo. Também só se aplica aos navios de propulsão mecânica. Ambas devem guinar a estribordo. Depois, a segunda situação que nós vimos foi a situação, portanto, do navio alcançante. Também, ou seja, a embarcação A é considerada navio alcançante. Também o que é que o A deve fazer? O A deve desviar por onde lhe der mais jeito. Também, e o que é que era um navio alcançante? Todo e qualquer navio que se encontrasse a mais do que 22 graus e meio para ré do través. Lembram-se? Também, então, qualquer embarcação que se encontra neste setor, portanto, 22 graus e meio para ré do través, era um navio alcançante. O que é que o navio alcançante deve fazer? Deve desviar por onde der mais jeito, também para bombordo, cibor, barlavento ou sotavento. Também. E depois tínhamos entrado na situação de navios em rumo cruzado. Também. Em rumo cruzado, tínhamos percebido que nos interessa perceber a situação da marcação, ou seja, se eu estou a navegar e estou a marcar uma outra embarcação, também, e ao longo do tempo essa marcação mantém constante, também o ângulo, portanto, aquele ângulo, marcação, lembrem-se, marcação, o ângulo de 0 graus a 180 da proa até à popa. Também, se eu estou a marcar aquela embarcação a uma determinada hora, continuo a navegar, a marcação mantém e cada vez está mais perto, ou seja, a distância diminui, existe risco de abalroamento. Também. Então, ao mesmo tempo, também tínhamos percebido que em rumos cruzados eu poderia ter a embarcação A e a embarcação B, e se vos perguntasse quem é que tinha direito a rumo, a resposta seria: tem direito a rumo a embarcação A. Porquê? Porque a embarcação A está a avistar, ou seja, está a ver a embarcação B por bombordo. Está a avistar a outra embarcação pelo seu bombordo. Tá bem? Quem é que não tem direito a rumo? A embarcação B não tem direito a rumo porque está a avistar a outra embarcação, portanto, neste caso, a embarcação A, por estibordo. Também atenção que o REM diz que quem avista por estibordo não tem direito a rumo. Sendo dois navios de propulsão mecânica, o B deveria desviar à popa do A. Também? Portanto, isto foi só mesmo para um refresh à matéria de que falámos na segunda-feira. Também? E depois, quando entramos então na situação da vela, é que existiu aquele problema
com a webcam em que não se percebia o que é que estava a acontecer. Bom, então, a situação da vela, o que é que vai acontecer? Eu poderei ter as embarcações desta maneira, ou seja, e desta maneira, o que é que está a acontecer? Ok, a A está a ver a B pelo seu estiboard, a B está a ver a A pelo seu bomboard, ok? Isto é tudo verdade, mas tendo em conta que são embarcações à vela, isso não interessa. Também não interessa o lado em que cada uma vê, porque lado é que cada uma vê, porque borda é que cada uma avista a outra. Interessa sim o fator vento, também. Ou seja, nós agora temos aqui embarcações à vela, porquê? Porque temos aqui as velas, e se as velas do A estão para este lado, também quer dizer que o vento está a entrar pelo lado de, neste caso, estibordo. Também. Se a embarcação B tem as velas para este lado, então quer dizer que o vento está a entrar por este lado, ou seja, por bombordo. E tínhamos percebido então que as embarcações estão a receber o vento por bordos diferentes, encontram-se a receber o vento por bordos diferentes. Também, o que é que a regra nos diz? Diz que quando as embarcações recebem o vento por bordos diferentes, também têm direito a rumo aquela que recebe o vento por estibordo. Também tem que desviar quem recebe o vento por bombordo. Depois, passamos para a situação de ventos por bordos iguais. Ou seja, o que é que iria acontecer agora? Iríamos encontrar as embarcações desta maneira. E desta maneira, significa o quê? Significa que a embarcação B está a receber o vento que vem deste lado. Também não importa muito de onde é que vem o vento. Sabemos que vem deste lado. Não importa se vem assim mais da popa, mais da alheta, através, a mura, não interessa. Também interessa é perceber que se a vela está para este lado, o vento entra deste lado. E este lado é bombordo. Também há a mesma coisa. Se as velas estão para este lado, bem, quer dizer que o vento entra pelo mesmo lado. Ou seja, bombordo. Tá? Então tínhamos uma situação em que as embarcações à vela se encontram a receber o vento pelo mesmo bordo, pelo mesmo lado. Também, então a regra não pode ser entre bombordo e estibordo. Se é o mesmo lado, qual é que foi a regra que nós adotámos então? Ou nós, neste caso a RAM, em 1972, que regra é que adotou neste caso? Ou seja, se as embarcações recebem o vento por bordos iguais, a embarcação que se encontra a barlavento, está bem? A barlavento, ou seja, que recebe o vento em primeiro lugar, tem que desviar. Também tem direito a rumo aquela que recebe o vento em segundo lugar, ou seja, recebe o vento depois, que se encontra a sotavento. Também, porque se vocês imaginarem estas duas embarcações estiverem a navegar com rumos cruzados, a marcação a mantém, a distância diminui. Também, o que é que está a acontecer? Vai chegar um ponto em que elas se vão encontrar. Também, o que é que aconteceu aqui à embarcação A? A embarcação A vai ficar tapada pelo vento, ou seja, pela embarcação B, fica à sombra da embarcação B. Também. Logo, sem vento, tem menos capacidade de manobra. Se tem menos capacidade de manobra, tem que ter direito a rumo. Está bem? Então tem direito a rumo porque se encontra a sotavento. Neste caso, a pergunta era, caso exista risco de colisão, a embarcação A tem direito a rumo porquê? Porque se encontra a sotavento. Está bem? Pronto, vocês encontram nos slides um quadro que vos explica isto muito bem. Deixem-me só tentar colocá-lo. Eu tenho aqui, eu acho que até consegui chegar a mostrar este quadro na última aula. Bem? Vocês têm isto nos slides, creio que têm isto nos slides, com a certeza que sim. Também qualquer coisa também podem me contactar, podem nos contactar. Também, então tínhamos aqui esta situação também, em que esta embarcação, vamos chamar A, tem a vela para este lado. Também, se tem a vela para este lado, quer dizer que o vento está a entrar, neste caso, por bombordo. Também, se entra por bombordo, tem que desviar. Também, e temos que analisar bombordo porquê? Porque a outra embarcação, a embarcação B, se tem a vela para este lado, está a receber o vento por estibordo. Também estamos a falar aqui da situação de bordos diferentes. Também desvia aquela que recebe o vento por bombordo. Na outra situação a seguir, nós temos a embarcação A com a vela para este lado, ou seja, o vento, vamos admitir que está a entrar deste lado. Também. A embarcação B com a vela para este lado, ou seja, o vento entra pelo mesmo bordo, neste caso bombordo. Também, como o vento entra pelo mesmo bordo, ou seja, estamos a falar de bordos iguais, não podemos fazer uma regra estibordo-bombordo, então sabemos é que a barlavento vai ter que desviar, quem tem direito ao rumo é quem se encontra a sotavento. Também, atenção, não baralhem, portanto, a situação das velas
e do a motor, está bem? Os navios a motor, as embarcações a motor, importa perceber por que lado é que avistam a outra embarcação. À vela, importa perceber por que bordo é que as embarcações recebem o vento. Tá? Depois disto, interessa-nos perceber agora o seguinte. Ora bem, eu tenho esta situação. Okay? E esta situação, nós percebemos que a embarcação que tem direito a rumo é a embarcação A, ok? Porque se encontra a sotavento. É verdade ou mentira? Ok, então se calhar não é? Se as velas estão para este lado, quer dizer que o vento vem deste lado. Então a A está a receber primeiro o vento. Então a A vai ter que desviar. Também quem tem direito a rumo é a embarcação B. Porquê? Porque se encontra a sotavento. Agora, a situação é esta. Ok, já percebi como é que se identifica um navio de propulsão mecânica nos desenhos, já percebi como é que se identifica um navio à vela nos desenhos. Então, mas se eu estou a navegar e vejo qualquer outra embarcação que nós tínhamos falado e que o REAM define, portanto, uma embarcação desgovernada, uma embarcação com capacidade de manobra reduzida, como é que é? Quem é que tem direito ao rumo? Também. Então, aparece-nos aqui a regra 18. Então, é a responsabilidade recíproca dos navios, regra 18, portanto, do RAM. Também. Percebemos então o quê? Percebemos que o navio de propulsão mecânica desvia-se de todos. Basicamente, um navio motor vai ter que desviar tudo. Também desvia-se desgovernado, capacidade de manobra reduzida, faina de pesca e a vela. Também. Depois temos então o navio à vela. O navio à vela só basicamente não se vai desviar do navio de propulsão mecânica, né? O navio de propulsão mecânica é que tem que desviar da vela. Também. O navio à vela desvia-se então desgovernado, capacidade de manobra reduzida e faina de pesca. E o navio a faina de pesca desvia-se de quem? Desgovernado e do capacidade de manobra reduzida. Também. Atenção que ainda existem aqui outros navios que podem estar, por exemplo, ou fundeados, também ou atracados, ou encalhados. Também todos estes navios não estão a navegar. Portanto, todos estes navios vão ter que ter prioridade sobre os outros. Todos estes navios, como não se podem desviar, também vamos assumir que eles é que têm direito a rumo. Como não se podem desviar, têm direito a rumo. Também, ou seja, todos os outros têm que se desviar deles. Também navios que não estejam a navegar. Ok, então, mas muito bem. Então eu estou a navegar lá fora, percebo que eu sou um navio a motor ou sou um navio à vela, independentemente do que seja, olho à minha volta e vejo que estou em risco de colisão com outra embarcação. Então, mas como é que eu sei que a outra embarcação, o que é? Qual é o estado da outra embarcação? Muito bem. Se eu olho e avisto outra embarcação com as velas para cima, eu se calhar vou admitir que a outra embarcação é navio à vela. Eu não vou conseguir perceber se ela tem um motor ligado ou não, e assim passaria a ser um navio de propulsão mecânica. Também, se eu vejo um navio a governar e não tem velas, bom, e se ele está a navegar, há de ser um navio de propulsão mecânica. Também. Então, mas se for uma capacidade de manobra reduzida, como é que isto funciona? Também é aqui que entra a situação dos balões. Também balões e luzes. Luzes, obviamente, à noite. Nós ainda continuamos aqui a falar, portanto, durante o dia. Vamos falar de balões. Também. Então, e o que é isto dos balões? Deixa-me só colocar aqui um outro slide. Muito rapidamente. Também. Os balões, portanto, são figuras vão de ser avistados e vão-nos parecer figuras geométricas, portanto, e na realidade funcionam um bocadinho como os alvos da balizagem que o Pedro vos falou na última aula. Também. Ou seja, são duas chapas metidas uma na outra e ao longe isto parecem figuras geométricas. Também. Então, os balões, que balões é que existem? Então, os balões são estes quatro. Ou seja, eu poderei ter balões esféricos, também, os balões cónicos, também, os balões cilíndricos, isto são duas chapas retangulares, ao longe dá a sensação de que é um cilindro, também, e os bicónicos. Atenção que isto é um bicónico, não são dois cónicos unidos pelas bases. Também. Estes quatro balões, só existem estes quatro, vão ser dispostos na embarcação, portanto, no ponto mais alto, a estribor, normalmente no ponto mais alto a estribor, também, e poderá ser colocado só um destes balões ou um conjunto de balões. Também. O objetivo é olharmos, avistamos a embarcação, avistamos estes balões e vamos ter que perceber que tipo de navio é que nós estamos a avistar, qual é o estado daquele navio. Também. Então, basicamente o que vai acontecer, e eu não vos quero assustar muito, já,
também, o que vai acontecer é que vocês vão avistar um conjunto de balões também numa embarcação e vão ter que perceber que tipo de embarcação é, qual é que é, e se tem que dar direito a rumo, ou se essa embarcação tem direito a rumo ou não. Também. Não se preocupem muito com este slide agora. Também. Por exemplo, só olhando para esta embarcação, também isto é ali ao pé da saída, portanto, da doca do Espanhol, da doca de Alcântara, também, o que é que encontramos aqui? Encontramos esta embarcação e, se estivermos em rumo de colisão com ela, o que é que iríamos entender? Também, ok, se calhar iríamos desviar, percebíamos que era uma embarcação de ferro e tal, mas bom, segundo o RIAM, que embarcação é esta? Se nós avistarmos e vemos portanto, com alguma atenção, o que nós vamos encontrar aqui é um conjunto de balões dispostos na vertical, também, e que balões é que nós estamos a ver? Encontramos um esférico, também encontramos um bicónico e encontramos um esférico. Também. Isto significa o quê? Significa capacidade de manobra reduzida. Ou seja, se voltarmos àquele quadro anterior, também temos aqui o capacidade de manobra reduzida. Vamos continuar a ver alguns e depois eu dou-vos uma ajuda aqui com um slide, com um auxiliar de memória para estas brincadeiras. Ora bem, então, se continuarmos, encontramos aqui o quê? Novamente, também o mesmo tipo de embarcação, ou seja, uma embarcação que se encontra com capacidade de manobra reduzida. Continuando, mais uma embarcação, ou seja, mais aqui a mesma situação. Também um esférico, um bicónico, um esférico. Também, o que é isto? Uma capacidade de manobra reduzida. Se o navio à vela perceber que está em rumo de colisão com este navio, ele vai entender, ok, não estou a ver um navio de propulsão mecânica, o que eu estou a avistar é um navio com capacidade de manobra reduzida. Então, obviamente, o navio à vela vai ter que desviar, ok? Mais capacidade de manobra reduzida. Bem. E agora, parece-nos aqui o quê? Parece-nos aqui 2 balões cónicos, mas unidos pelo vértice. Também são 2 balões cónicos, mas unidos pelo vértice. O que é que isto significa? Significa embarcação em faina de pesca. Também, isto, atenção, é só para a pesca profissional. Também temos aqui um outro exemplo. Também os balões aqui, embarcação em faina de pesca. Portanto, isto deixou de ser um navio de propulsão mecânica, chegou a um ponto em que ele ou estendeu as artes de pesca na água ou está a arrastar redes de pesca. Portanto, é um navio de propulsão mecânica. Deve assinalar para os outros como, portanto, com 2 balões cónicos unidos pelo vértice. Também. E agora, o que é que nós estamos aqui a ver? Estamos a ver um navio à vela ou motor? Ora bem, nós estamos a avistar um navio com as velas para cima, também. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o motor ligado. Portanto, o motor está ligado. Também. Se o motor está ligado e se tem as velas para cima, ele não é um navio à vela. Ele deixa de ser um navio à vela e passa a ser um navio de propulsão mecânica. Mas, ok, se alguém está a chegar perto dele, como é que alguém sabe que ele não é à vela e é um navio de propulsão mecânica? Porquê? Porque à proa, também no STAI, ele vai colocar um balão cónico com o vértice invertido. Também. Atenção que os balões, eu estou a desenhar azul, mas os balões são sempre de cor preta. Também. Então, no STAI apareceu um balão cónico com o vértice invertido. Mas há bocado eu disse que os balões eram a estribor num ponto mais alto. Porquê é que este balão é no STAI à proa? Portanto, não é a estribor. Imaginem esta situação. Vou tentar desenhar isto aqui de outra maneira. Temos aqui uma embarcação, okay, à vela, okay, e ele tem um motor ligado também, ou seja, é um navio de propulsão mecânica. Como é que ele deve avisar? Basicamente, ele vai enrolar a vela que tem no STAI, pode ser um STAI, pode ser uma genoa também, e vai colocar então o balão cónico à proa. Porquê o balão cónico à proa com o vértice invertido? Porquê à proa? Porque se fosse a estibordo, também, quem vem deste lado, este balão iria estar tapado pela vela, ou seja, não conseguimos ver o balão. Também para garantir que toda a gente consegue ver aquele balão, é colocado à proa, portanto, da embarcação, normalmente no STAI. Também a vela grande continua aberta e o motor está a auxiliar, está a trabalhar, ele é um navio de propulsão mecânica. Também, como é que assinalou? Balão cónico com o vértice invertido à proa.
Né? Continuando aqui para outros balões. Agora aparece-nos aqui esta situação. Temos aqui este navio que está ali, para quem conhece, isto é mais ou menos ali quase à chegada à entrada da Marina de Cascais. Também. E o que é que nós temos aqui? Então, nós estamos a avistar esta embarcação e percebemos que à proa ele tem um balão esférico. Bem, um balão esférico significa que está fundeado. Também uma embarcação fundeada. Também um balão esférico. Também. E agora vamos imaginar o seguinte: vamos colocar mais balões. Também, e quantos mais balões colocarmos, talvez seja a pior situação. Porquê? Porque se agora, em vez de um balão, eu colocasse 2 balões esféricos, também 2 balões esféricos é um navio desgovernado. Também, um balão esférico fundeado. 2 balões esféricos desgovernado. E se fosse 3 balões esféricos, também, se fossem 3 balões esféricos, era uma situação de navio encalhado. Também. Então, os esféricos, lembrem-se dos esféricos também. Um esférico sozinho é uma embarcação que está fundeada. 2 esféricos desgovernado. 3 esféricos encalhado. Tá? Depois, continuando. Deixa-me só mudar o slide. Ver se eu consigo mostrar aqui. Ok. Este slide. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós aqui temos um navio rebocador. Também. E o navio que está a ser rebocado. Também. Com certeza que iria estar aqui pelo meio o cabo. Também o cabo de reboque. Ok, então nós temos aqui um conjunto de reboque-rebocador. Também, neste caso, o rebocador está a rebocar uma embarcação, poderia ser várias embarcações ou outra coisa qualquer. Então, o que é que nós poderemos ter aqui? Nós poderemos ter este conjunto com um comprimento medido da popa do rebocador até à popa da última embarcação. Também, e se este comprimento for superior a 200 metros, também, atenção, superior a 200 metros, também, todos os envolvidos na operação deveriam apresentar um balão bicónico. Também. O balão bicónico significa um conjunto de reboque-rebocador com um comprimento superior a 200 metros. Tá? Atenção que este balão não dá direito a rumo à embarcação, ou seja, não confere direito a rumo. Sim, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se eu estou a navegar, também estamos a falar do RAM, também, se eu estou a navegar na minha lancha e avisto pelo meu bombordo este conjunto de reboque-rebocador com mais 200 metros e avisto aquele balão, ou seja, o balão bicónico, também como eu estou a avistar por bombordo um navio de propulsão mecânica, eu tenho direito a rumo. Também aquele balão só nos diz, ok, eu sou um conjunto reboque-rebocador, faz conta que eu sou um navio de propulsão mecânica com 200 metros, podemos entender assim, também, mas não lhe confere direito a rumo. Também, então eu teria direito a rumo porque eu estou a avistá-lo por bombordo. Tá? Atenção a este balão. Também este balão não confere direito a rumo. Se o conjunto de reboque-rebocador fosse inferior a 200 metros, ou seja, se eu medir da popa do rebocador, o comprimento do rebocador não interessa, também. Se eu medir da popa do rebocador até à popa do último, tá? E for inferior a 200 metros, atenção agora, não existe balão. Também não existe qualquer balão. Também o balão bicónico é só colocado para conjunto de reboque-rebocador em que o comprimento é superior a 200 metros. Também, e lembre-se que o balão não lhe confere direito a rumo. Também é só uma informação extra. Ok? Continuando, aqui falta-nos falar aqui de um balão. Ora bem, a ver se eu consigo, se eu tenho aqui um slide pronto. Ok, não tenho aqui nenhum slide pronto, mas não há qualquer problema. Ora bem, falta-nos falar de um balão que é o balão cilíndrico.
Também. Então, o que é que acontece? Se eu tenho aqui um navio de propulsão mecânica, okay, se eu tenho aqui um navio de propulsão mecânica, e este navio está com capacidade de manobra reduzida, nós tínhamos visto que são 3 balões dispostos verticalmente, ou seja, 2 esféricos e o bicónico no meio. Também. Mas se este navio está com capacidade de manobra reduzida e é devido ao calado, devido ao seu calado, também, ou seja, um condicionado pelo calado, então o balão é o cilíndrico. Também um cilíndrico significa navio condicionado pelo calado. Okay? Então, neste momento, nós temos aqui todos os balões. Falamos todos os balões. Vocês vão ter acesso a este slide que eu vou mostrar novamente. Okay? E são os balões que precisam de conhecer aqui para o patrão local. Na plataforma, nós vamos disponibilizar, e eu sei que isto pode parecer complicado, deixem-me só encontrar aqui algo que eu vos quero mostrar. Na plataforma vocês vão encontrar este PDF que eu vos estou a mostrar neste momento. Também. E neste PDF, o que vocês encontram, portanto, é um condensado do RAM. Também tudo o que precisam de saber, portanto, o vosso auxiliar de memória portanto, para estas questões. Também temos aqui as questões dos balões, que acabámos de falar agora, as situações possíveis. Também temos aqui em cima a regra, portanto, regra 18 do RAM, também, basicamente. Também quem é que tem direito a rumo, quem é que não tem, também. Ainda aqui temos aqui a situação dos sinais que nós vamos ainda tentar falar hoje. Também, e temos aqui o que é que se entende como risco de colisão, o que é um navio alcançante, etc. Também esta folha será o vosso melhor amigo, portanto, para a pergunta número 1 até à pergunta número 8, não incluindo as luzes, pois para as luzes existe, portanto, um outro condensado que nós temos para as luzes. Também eu vou disponibilizar isto no Moodle para vocês também terem acesso e, obviamente, que têm acesso, portanto, a este slide no vosso resumo de matéria, portanto, já está no Moodle. Também. Deixem-me só olhar aqui muito rapidamente para as perguntas. Aqui o João diz que se a embarcação que tem capacidade de manobra reduzida e um conjunto de menos de 200 metros, ou seja, as embarcações ou estão a rebocar ou têm capacidade de manobra reduzida. Portanto, e ela estamos a rebocar com menos de 200 metros. Se existe uma embarcação que está a rebocar com menos de 200 metros ou com mais de 200 metros, nós temos que entender sempre que é um navio de propulsão mecânica. E o balão, ou seja, o balão bicónico, só nos dá a informação que ele tem mais de 200 metros ou menos de 200 metros. Se nós o avistarmos por bombordo, temos direito a rumo, mas claro que se avistarmos por estibordo, não temos direito a rumo também. Ok? Já agora, se nós avistarmos, deixem-me só colocar este slide muito rapidamente. Se nós avistarmos isto, ou seja, eu sou o navio à vela, o A. Em princípio já conseguem ver o meu slide. Sim. Sou o navio à vela, o A. Também embarcação A. E a embarcação A está a governar e avista o balão bicónico. Também sabemos que o balão bicónico é o quê? Um rebocador com mais de 200 metros. Tá? Ou seja, o balão não lhe confere direito ao rumo, simplesmente está a informar, ok, eu estou aqui, sou um navio de propulsão mecânica que estou a rebocar e tenho mais de 200 metros. Por acaso tenho mais de 200 metros também. Então, temos a embarcação B, é um navio de propulsão mecânica. A embarcação A é um navio à vela. Quem é que tem direito a rumo? Então, tem direito a rumo o A, também porque é um navio à vela. E B é um navio de propulsão mecânica que, por acaso, se encontra a rebocar com mais de 200 metros, mas isso não lhe confere direito a rumo. Também. Agora, se por outro lado aparecer esta imagem, cuidado. Então esta imagem já muda tudo. O que é que acontece agora aqui? Acontece que nós temos na mesma navio à vela, também, encontramos na mesma o rebocador a rebocar com mais de 200 metros, mas agora ele apresenta-nos aqui um outro conjunto de balões.
Também, se bem se lembram, capacidade de manobra reduzida. Ou seja, quem é que agora tem direito a rumo? Pois claro que agora tem direito a rumo a embarcação B. Porquê? Porque se encontra com capacidade de manobra reduzida. Também, apesar de também estar a rebocar, conjunto de reboque recuador com mais de 200 metros, mas, mais uma vez, não é isso que lhe confere direito a rumo. Ok? Bom, deixem-me lá olhar aqui mais para umas perguntinhas muito rapidamente. Manobra reduzida pelo calado, o que é que significa? Ora bem, o calado, portanto, é uma distância exatamente da linha d'água até, portanto, à quilha da embarcação. Estas embarcações, quando afirmam estar com capacidade de manobra reduzida devido ao calado, significa que a relação calado-profundidade, portanto, não lhes é favorável. Ou seja, eles sabem que podem manter um rumo, mas que se desviarem podem encalhar. Então, eles não podem desviar porque correm o risco de encalhar. Mas muitas vezes este balão nem é utilizado, portanto, para este efeito, portanto, para esta situação de profundidade versus escalado. Portanto, esta relação é mais utilizada, muitas das vezes é mais utilizada por as embarcações estarem a governar em espaços confinados em que não têm excelente capacidade para manobrar porque estão numa zona apertada, digamos assim. Também acho que fica respondido. Bom, vou passar aqui algumas perguntinhas assim de exame e vamos vendo uma a uma. Ora bem, então, aqui sobre os balões. Então, tínhamos aqui esta situação em que tínhamos visto que a embarcação que tinha direito a rumo era a embarcação que se encontrava sotavento, ou seja, recebe o vento em segundo lugar, neste caso a embarcação B, também. Mas, se eu colocar isto desta maneira, bem, a embarcação B deixa de ter direito a rumo. Quem é que tem direito a rumo? Tem direito a rumo a embarcação A, porque é à vela, ou seja, B deixa de ser um navio à vela, passa a ser um navio de propulsão mecânica. Ok? Então B não tinha direito a rumo. Aqui, quem é que tem direito a rumo? E agora atenção ao que eu disse há bocadinho, está bem? Então, olhando aqui para o esférico, lembramos que o esférico é um balão fundeado. Também é um balão que significa que a embarcação está fundeada. Se está fundeada, não está a navegar, até pode não ter ninguém a bordo. Estão a perceber a ideia? Ou seja, se a embarcação A está em rumo colisão com a embarcação B, quem é que tem direito a rumo? Tem direito a rumo a embarcação B. Ter direito a rumo não quer dizer que ela tenha rumo ou que vá navegar, também. Ter direito a rumo significa que tem prioridade. Claro que tem prioridade. Tem prioridade, então ela está fundeada, não se vai conseguir desviar da outra embarcação. Tá? Se passarmos de slide, encontramos agora o quê? Dois balões esféricos. Quem é que tem direito ao rumo? Então, tem direito ao rumo a embarcação B. Porquê? Porque se encontra desgovernada. Ok? Muito bem. Sim, senhor. Eu estou aqui a acompanhar as perguntas e respostas no chat e estou aqui a ver umas respostas como deve ser. Sim, senhora. Muito bem. Continuando. Quem é que tem direito ao rumo? Neste momento, estamos a avistar três balões esféricos na mesma embarcação B, claro, não está a navegar, neste caso, coitada, até está encalhada. Também então tem que ter direito ao rumo. Continuando, quem é que tem direito ao rumo? A embarcação B novamente. Porquê? Porque se encontra com capacidade de manobra reduzida. Também, neste caso não devido ao calado, mas por exemplo pode ser uma draga que esteja com a tubagem toda a mexer areias no fundo, por exemplo. Também não vai tirar aquela tubagem toda para sujar do tipo que vem à vela, se calhar não dá muito jeito. Também, este já tínhamos visto, também a situação do reboque com mais de 200 metros, o balão bicónico. Depois o balão bicónico na mesma, mas agora a B tinha direito a rumo porque se encontrava com capacidade de manobra reduzida. Também. Agora, o que é que encontramos aqui? Encontramos aqui a embarcação B e dois balões cônicos unidos pelo vértice. Também, se bem se lembram, isto era faina de pesca. Está bem? Faina de pesca, ou a embarcação está a estender as artes de pesca, ou está a arrastar as artes de pesca. Também, um arrastão. Okay? Quem é que tem direito ao rumo? A B, claro. Também não vai desviar ela, tirar aquela rede de pesca toda para se desviar da embarcação A. Okay? Dois balões cônicos unidos pelo vértice. Também. Aqui este já tínhamos visto.
capacidade de manobra reduzida. Portanto, agora aqui a embarcação B tem direito a rumo, porquê? Porque se encontra condicionada pelo seu calado. Okay? Esta já tínhamos visto. E pronto. Também, agora não temos aqui balão nenhum, mas quem é que não tem direito a rumo? Olha, quem é que não tem direito a rumo? Não tem direito a rumo a embarcação B, porque está a avistar a A por estiborde. Vai ter que desviar. No Miranda e no caso de ser da noite, não se vêem balões, não se vêem os balões, está bem? Não se vêem os balões à noite, mas depois à noite entram as luzes, está bem? As luzes é o último módulo do RAM que não vamos conseguir falar neste curso de preparação. Provavelmente luzes vão ficar de fora e não vamos conseguir falar sobre elas, ok? Bom, tendo em conta que eu não tenho aqui mais nenhum exercício para vocês fazerem, lembrem-se que já têm acesso a esta informação, portanto, na plataforma, no Moodle. Quem consegue entrar, quem não conseguir durante a manhã, vamos resolvendo os problemas que ainda possam eventualmente existir. Tem os testes de abarroamento disponíveis. Eu vou disponibilizar o teste de balões ainda hoje ou amanhã de manhã. Aí ficam, portanto, com o teste de balões também disponível. Os testes, por norma, têm 10 perguntas e não podem repetir as vezes que quiserem, porque ele vai sorteando perguntas, portanto, as perguntas normalmente são sempre diferentes. Também façam as vezes que entenderem, até ter aquilo mais ou menos percebido. Também vou disponibilizar também na plataforma, então, aquele PDF em que tem o condensado, portanto, do RAM, que vai vos dar uma grande ajuda, portanto, o auxiliar de memória. Tenho aqui muitas perguntas acerca de onde é que podem fazer a aquisição do RAM, portanto, da edição, portanto, do livro do RAM. É assim, qualquer loja de náutica, em princípio, vende o RAM sem qualquer problema. Exemplos, talvez a Liga Rai no Caixo Dré, a DND, portanto, tem Belém, o Instituto Hidrográfico tem uma loja navegante, portanto, online e fisicamente. Se forem online, portanto, é o hidrográfico.pt também, e cá mais abaixo tem aqui, portanto, o link da loja do navegante e aí encontram, portanto, o livro do RAM também. Estão a fazer perguntas a nível de preços. Os preços devem variar entre os 20 e os 30 euros, sensivelmente. Já valores com IVA também deve ser por aí. Vou continuar aqui dando então assistência a algumas perguntas e vou passar a palavra ao Pedro. Obrigado e até já. Ora, boa noite, meus amigos. Espero que me estejam a ouvir. Boa noite, espero que nos estejam a ouvir. Vamos continuar a nossa aula, falando aqui de um tema que nos é muito querido, que tem a ver com as marés. Já que estamos todos precisados de ir à praia, estamos ansiosamente aguardando que a maré suba ou deixa para nos fazer mudar destes hábitos recentemente adquiridos. Portanto, ora bem, vamos falar então um bocadinho de marés. Portanto, toda a gente tem noção de que a água do mar, portanto, o nível da água do mar varia ao longo do dia. Portanto, uns têm ideia do porquê, outros não terão, mas toda a gente tem noção de que realmente o nível da água do mar não é sempre o mesmo. Vem aqui nestas duas imagens, tiradas exatamente no mesmo local. Portanto, numa temos, mais do lado esquerdo do vosso ecrã, tem a água e as embarcações flutuam, até flutuam e tudo. Do lado direito, pura e simplesmente, estão em maré baixa e as embarcações ficaram literalmente a seco. Okay? Isto não é uma situação muito fácil de acontecer em Portugal, mas há zonas do mundo onde as variações entre uma praia-mar, portanto uma maré alta, e uma baixa-mar, são muito grandes, que levam depois a situações destas. Imaginem, por exemplo, que vocês queriam ir dar um passeio numa embarcação à vela ou a motor, portanto chegavam ali e pura e simplesmente não tinham água para navegar. Portanto, nestas zonas é bom saber, ter uma grande ideia de qual é a maré, qual é o horário da maré,
para que não fique a faltar. Ora bem, toda a gente, penso que a maioria de vocês tem ideia de que as marés têm a ver com a Lua. Portanto, de uma forma empírica, normalmente as pessoas associam a maré à Lua. E é verdade, a Lua, sendo um astro, apesar de ser um astro bem mais pequeno que o Sol, o facto de estar muito mais próximo da Terra do que está o Sol, acaba por ter uma influência muito significativa. Mas, na verdade, as marés têm a ver com a força de atração que é exercida quer pelo Sol, quer pela Lua. Okay? Recordando aqui algumas coisas da nossa, dos liceus, portanto, do nosso ensino secundário, estes diagramas obviamente não estão feitos na proporcionalidade. Temos aqui o Sol, temos a Terra e depois temos a Lua nas suas diferentes fases. Começando aqui por Lua Nova, meus amigos têm a ideia de que quando temos Lua Nova, a Lua está, portanto, é iluminada pelo Sol, é sempre iluminada pelo Sol, mas aquilo que nós observamos da Terra, portanto, está escurecido, portanto, ou não a vemos de todo, ou o máximo que vemos é apenas uma sombra escura. Cerca de 7 dias envolvidos, a Lua vai-se colocar aqui nesta posição, dir-se-á de quarto crescente. E então vemos um quarto da Lua, portanto, vemos ali um meio queijo, portanto, e temos aqui um quarto crescente. Mais 7 dias envolvidos e então temos Lua cheia, e ela está toda luminosa, porque ela é iluminada diretamente pelo Sol, portanto, transmite noites fantásticas para a Terra, noites de Lua cheia, e volta mais 7 dias envolvidos, voltamos a ter um quarto de Lua, desta feita, o quarto minguante. E voltamos outra vez a ver um quarto da Lua. E depois o ciclo repete-se, mais 7 dias e temos outra vez Lua nova, e sensivelmente a cada 27, 28 dias temos o ciclo lunar. Portanto, é o número de dias que a Lua leva a fazer uma rotação à volta, uma translação à volta da Terra. Okay. Ora bem, há aqui depois outros detalhes, outras questões, porque também sabemos que a distância da Lua à Terra e do próprio Terra ao Sol não é sempre igual, portanto nós fizemos aqui um círculo, mas isto na verdade não é um círculo, é uma elíptica, há momentos de apogeu, perigeu, etc. Mas vamos deixar isso para um curso de astronomia e não vai ser a treinar, de certeza, a fazer isso. O que eu precisava que vocês aqui neste diagrama compreendessem que temos aqui numa altura em que temos o Sol, a Terra e a Lua todos no mesmo plano. Okay? Ora, quando isto acontece, estarmos todos no mesmo plano, o que é que acontece? Que efeitos é que acabamos por ter aqui? É que, nesta circunstância, a força de atração é toda feita no mesmo sentido. Okay? E quando ela é feita toda no mesmo sentido, okay, nomeadamente o Sol e a Lua, estando a exercer a sua força de atração toda no mesmo sentido, essa atração é muito mais forte. O impacto dela sobre as massas de água que circundam a Terra é muito mais forte do que quando, por exemplo, temos a Lua em quarto crescente ou quarto minguante. Portanto, a Lua exerce a sua força de atração a partir da sua posição, quarto crescente ou quarto minguante, e o Sol a partir da sua posição. Então, a força existe, mas não é conjugada. Okay? Ora bem, isto dá-nos depois 2 tipos de marés. Quando temos o Sol, a Terra e a Lua todos no mesmo plano, no caso da Lua nova ou Lua cheia, vamos chamar depois marés vivas, e já vamos ver isso refletido numa tabela de marés. Quando temos a Lua em quarto crescente ou quarto minguante, vamos ter aquilo que vamos designar por marés mortas. Okay? Ora bem, marés vivas. Quando é que ocorrem marés vivas? Portanto, como disse, sempre que ocorre Lua nova e Lua cheia. Okay? Portanto, o que acontece, temos aqui um outro diagrama mais detalhado, apenas para a Lua nova, temos o Sol, temos aqui a Lua e temos a Terra. Okay? A força de atração exercida pelo Sol e pela Lua fazem com que haja esta bolha aqui no sentido do Sol e da Lua. No fundo, vai achatar aqui as calotes, a calote polar norte, a calote polar sul. Okay?
é como se tivéssemos aqui uma laranja e fizéssemos uma compressão em cima, portanto, e ela achatava para os lados. Portanto, isto é o que temos em marés vivas. Temos isto quando acontece lua nova, mas também temos isto quando acontece lua cheia. Okay? Temos o sol de um dos lados, temos a lua do outro, portanto, exercem uma força, portanto, no mesmo plano, okay? E vai acontecer praticamente o mesmo. Okay? Elas não são exatamente iguais, mas são muito, muito idênticas. Okay? O que é que acontece com as marés mortas? Quando temos marés mortas, elas acontecem quando temos quarto crescente ou quarto minguante, e depois vocês, em termos de marés, é indiferente se é quarto crescente, se é quarto minguante, têm que perceber que sempre que é quarto crescente ou quarto minguante, são sempre marés mortas, sempre que têm lua nova ou lua cheia, são sempre marés vivas. Okay? E então, um diagrama daquele género, então temos o Sol aqui deste lado, temos a Terra e temos a Lua aqui, em quarto crescente. Ora bem, como a força não é exercida no mesmo sentido, temos aqui um pequeno papo que corresponde à força de atração do Sol, que chamamos aqui até maré solar, mas é indiferente para vocês, e temos aqui outro papo, aqui outra bolha, que corresponde à maré lunar. Portanto, elas não estão conjugadas, não se sobrepõem. Okay? Acontece isto com o quarto crescente, acontece isto exatamente da mesma forma com o quarto minguante. Okay? Ora bem, eu não sabia, mas o Ricardo mostrou-vos há bocado este site, onde é que nós podemos encontrar, então, tabelas de marés? Tabelas que nos digam com alguma fidelidade, ou com toda a fidelidade, qual a previsão de marés. Os meus amigos sabem que há muitos jornais, tanto clubes de pesca, casas de equipamento de pesca, de esportes náuticos, clubes, até o Borda d'Água publicam as tabelas de marés. Bem, normalmente nunca na íntegra, vão publicando normalmente o período, se aquilo é semanal é para a semana, o Borda d'Água publica para o ano todo, etc. A tabela de marés oficial é publicada pelo Instituto Hidrográfico. Okay? Os meus amigos podem adquirir o livro de marés para o ano 2020 ou para 2021, e então têm todos os portos e todos os trimestres com tabela de marés. Para a náutica de recreio, digo que é um desperdício de dinheiro, porque chegam ao fim do ano, deitam o livro fora, aquilo não tem mais utilidade nenhuma. Em alternativa, podem vir aqui ao site do Instituto Hidrográfico. Eu coloquei aqui em cima o endereço da internet, mas é muito fácil cá chegar, e então o que vão ter é que escolher o país, porque Portugal, o Instituto Hidrográfico edita tabelas de marés não só para Portugal continental, ilhas, mas também ainda para alguns territórios que fizeram parte da nossa, os territórios da CPLP, Angola, Guiné, Moçambique, etc. Portanto, escolhem aqui o país, o porto, tem que escolher o porto, o ano e depois o trimestre. Portanto, vão identificar-se com o vosso endereço de e-mail e eles vão enviar gratuitamente para o vosso endereço de e-mail um PDF com 3 páginas, e uma das páginas tem uma tabela de marés idêntica a esta que vocês têm aí no vosso computador. Ora bem, esta tabela, portanto, é um PDF, eu cortei isto aqui ao meio por questões de visibilidade, porque senão, portanto, vocês não conseguiriam ver tudo, e eu preciso que vocês vejam aqui alguns nomes. Ela, portanto, já aqui pelo cabeçalho diz Porto de Lisboa, se fosse Setúbal era Setúbal, Viana do Castelo seria Viana do Castelo, por Lagos seria Lagos, portanto diz aqui o nome do Porto, diz o ano, naturalmente, e diz o trimestre, na medida em que está aqui abril, maio e junho, portanto toda a gente sabe que corresponde ao segundo trimestre do ano 2020. Outra coisa que diz logo, também à partida, horas do fuso 0, e depois está ali entre parênteses TU. Ora bem, as tabelas de marés oficiais são sempre calculadas para o tempo universal. TU quer dizer exatamente tempo universal, que coincide no fundo com o meridiano de Greenwich. Ora bem, como Portugal tem a sua hora, portanto, coincidente com o do meridiano de Greenwich, portanto, nós não temos que fazer cálculos de horas em altura alguma. Mas, por exemplo, estivéssemos nos Açores,
já temos uma diferença horária de uma hora, já teríamos que fazer calcular a diferença. Ok. Ora bem, vamos ver aqui, fazer aqui uma leitura. Hoje é dia 6 de maio, em propósito, para esta tabela de marés, e aí nesse círculo, diz aí 6 de maio, e vocês vão encontrar aí 3 colunas, no fundo. Essas 3 colunas, a primeira corresponde às horas, está cá em cima um H pequenino, também está aí em cima. A segunda corresponde aos minutos, ok? E depois temos a altura da maré. E então, por exemplo, se estivéssemos a referir ao dia de hoje, por exemplo, o dia da queimada está terminado, mas diríamos que a primeira praia-mar aconteceu às 2h06. Okay? Não está cá escrito a dizer que foi praia-mar. Porquê é que eu identifico este como praia-mar? Identifico como praia-mar pela altura da maré. É que eu tenho aqui 4 metros. A seguir, às 8h02, já só tenho 40 centímetros. Ora bem, 40 centímetros nunca pode ser uma praia-mar. Tem que, necessariamente, corresponder a uma baixa-mar. Portanto, tenho uma praia-mar às 2h06, tenho uma baixa-mar às 8h02. Okay? E depois volto outra vez a ter uma praia-mar por volta das 14h33. Okay? E tenho aqui uma praia-mar de 3,90 metros. Portanto, já não foi igual à primeira. Por volta das 20h21, se calhar, portanto, meia hora antes de termos começado esta sessão, portanto, tivemos também uma baixa-mar, portanto, de 40 centímetros. Portanto, significa que a maré às 20h21 teve 40 centímetros de altura, portanto, a partir daí só pode subir. E é isso que vai acontecer até às 2h54 do dia da manhã. Portanto, é que já irá ter, vê-se aqui mal que eu tapei aqui, infelizmente tapei aqui o boneco, mas vai acontecer às 2h54, como disse, e vai ter uma altura de 4,10 metros. Ok? Portanto, e depois, sucessivamente, as marés vão se multiplicando por baixas-mar, praia-mar, portanto, a seguir a uma praia-mar há sempre uma baixa-mar, portanto, e por aí fora. Portanto, e vamos ter isso sempre com uma diferença de cerca de 6 horas. Em Portugal temos marés muito regulares e isso vai acontecer sempre a cada 6 horas. Ora bem, ali só para sinalizar a hora e a altura, sinalizar aqui, entretanto, outra coisa. Vamos reparar aqui que nesta tabela de marés há mais informação. Os meus amigos veem aqui, por exemplo, no dia 8 de abril, vem aqui um círculo mais claro. No dia 23, vem um círculo mais escuro. O que é que isto corresponde? Ora, se é mais claro, significa lua iluminada, estamos a falar de lua cheia. A 23 de abril, estamos a falar de lua nova. Ok? Mas para aquilo que nós precisamos, que é saber quando é que temos marés vivas ou não, é um bocado indiferente. Okay? Sempre que tivermos um círculo, ele corresponde ou à lua nova ou à lua cheia. Temos, por conseguinte, sempre uma maré viva. Okay? Depois vamos encontrar isso também em maio, o dia da manhã, vamos ter lua cheia. Okay? Vamos ter, portanto, uma noite espetacular, se não houver teto de nuvens, mas isso são outros fenómenos que não, para o qual a lua não contribui. E depois vamos ter, no dia 23, novamente outra maré viva por causa de uma lua nova. E depois em junho também temos por aqui mais duas marés vivas. Portanto, vejam que na tabela de marés está sempre referenciada a maré viva, ok? Através da sua lua. Agora poderão-me perguntar, então, mas e é só no dia 22, por exemplo, vamos voltar aqui atrás, por exemplo, para o dia de hoje, para o dia de hoje, dia 6. É só no dia 7, portanto, amanhã, que vamos ter maré viva. Vocês reparem, nas alturas das marés, por exemplo, dia 7, 4,10 metros para a praia-mar, 40 centímetros para a baixa-mar, 4 metros para a praia-mar, 30 centímetros para a baixa-mar. Portanto, reparem, temos de facto marés com picos muito altos, 4 metros, e depois baixas-mares muito baixas para o pleonasmo, mas no dia 6, no dia 8 também temos. Okay?
portanto, não é só o dia da Lua, mas nós consideramos marés vivas o dia da Lua, de facto, 2 dias antes e 2 dias depois. Ok? Não vale a pena agora entrar em mais pormenores, portanto, depois, noutra altura, com mais desenvolvimento, voltar-se-á a falar desse aspecto das marés. Portanto, podemos concluir aqui também que, de uma leitura atenta às tabelas, e vocês depois vão ter tabelas também através da plataforma, reparem que as marés em Portugal são muito regulares, há sensivelmente um intervalo de cerca de 6 horas entre uma praia-mar e uma baixa-mar. Portanto, sensivelmente 6 horas significa que o intervalo entre duas praia-mares é cerca de 12 horas. Portanto, o mesmo acontece com o intervalo entre duas baixas-mares. Também são também 12 horas. Okay? Como consequência, temos depois duas praia-mares e duas baixas-mares em média por dia. Okay? Portanto, isto não é sempre igual em todas as partes do globo. Okay? Há zonas em que só tem uma praia-mar e duas baixas-mares, etc. Portanto, tudo depende da latitude a que estiverem, da massa de água que estiverem à frente, etc. Esta aqui é a continuação daquela tabela de marés, portanto, continua a ser os mesmos meses, o mesmo trimestre, portanto, só que é a parte inferior da folha PDF. Portanto, como vos disse, eu cortei ao meio para se poder ver melhor. Vamos ver aqui novamente aqui à procura dos símbolozinhos da Lua. E temos aqui por volta de dia 14 de Abril, por exemplo, já não temos um círculo completo, mas temos aqui uma meia Lua. Reparem, temos aqui uma meia-lua. Portanto, temos aqui o sinal de maré morta. E voltamos a encontrar isso do dia 30 de Abril. Portanto, foi exatamente o último dia do mês. Voltamos a encontrar no dia 14 de maio. Okay? Portanto, reparem, amanhã é dia 7. Portanto, temos, se não me engano, era a lua nova que tínhamos ali. Portanto, a lua nova não, era a lua cheia, desculpem. Era a lua cheia. Portanto, no dia 14 vamos ter o quarto minguante. Okay? Portanto, exatamente 7 dias depois. Portanto, vejam esta regularidade. Voltamos outra vez a ter uma maré morta por volta do dia 30 de maio. Okay? Depois, 13 de junho e a 28 de junho. Portanto, esta informação é toda residente na tabela de marés. Portanto, é só procurar o símbolozinho e vão imediatamente dar com isso. Ora bem, não fugindo às tabelas de marés, vamos ver aqui outra questão, que é a amplitude da maré. Amplitude é um termo que nós utilizamos em vários aspectos da nossa vida. Se perguntarmos hoje qual foi a amplitude, ou qual foi a temperatura máxima e mínima para o dia, prevista para o dia de hoje ou para o dia de amanhã, pelo Instituto de Meteorologia, portanto, vão dizer um valor que será o máximo, o mínimo, a diferença entre os dois é a amplitude da temperatura. Okay? Aqui estamos a falar da amplitude das marés. A amplitude das marés, então, tem que ser a diferença entre uma praia-mar e uma baixa-mar consecutivas. Okay? Vamos olhar aqui para um extrato da tabela de marés, já nem me lembro, acho que é do dia 7 de maio. Nós fomos aqui buscar, para o dia 7 de maio, uma praia-mar, o valor da primeira praia-mar, reparem que 4,10 metros, o valor que encontramos ali. Portanto, e pusemos aqui numa simples conta. E depois fomos à procura do valor da baixa-mar imediatamente consecutiva. Okay? A primeira praia-mar vai acontecer às 2h54, portanto, daqui a poucas horas. E depois às 8h46, portanto, quando meus amigos estiverem a tomar um pequeno almoço, há de ocorrer a baixa-mar. Okay? Isso foi os valores que nós calculamos aqui. Ora bem, então temos aqui um valor de 4,10 metros e temos aqui um valor de 0,4, portanto 40 centímetros. Se eu vos pedisse para calcular então a amplitude, o que é que meus amigos iriam fazer? Iriam calcular a diferença entre estes dois valores. Conseguem fazer isso? Posso contar com esse valor? Bem, é uma conta de uma subtração simples. É uma subtração simples que não oferece muitas questões, portanto vão encontrar um valor de 3,70 metros. Portanto, este valor de amplitude. Ora, vamos procurar aqui outro dia, vamos procurar aqui o dia 14 de maio, e vamos também procurar os valores da primeira praia-mar e do valor da primeira baixa-mar. E então, encontramos aqui, no caso da primeira praia-mar, 2,80 metros,
Okay? No valor da primeira baixa-mar, 1,40 m. Okay? Ora bem, calculando também a amplitude, portanto, mais uma vez é uma subtração simples, aqui esta que é, esta é mesmo de caras, não é? Vamos encontrar aqui um valor, portanto, de 1,40 m. Ora bem, o que eu queria que vocês reparassem é no valor das amplitudes numa maré viva, como acontece agora aqui, no dia 7, e a amplitude de uma maré morta, como acontece no dia 14. Portanto, as marés vivas são também caracterizadas por amplitudes muito mais elevadas do que as marés mortas, em que têm amplitudes muito mais discretas. Okay? Portanto, já sabem que, por exemplo, se tiverem um rio, por exemplo, um estuário de um rio que é fortemente influenciado pelas marés, como por exemplo o Tejo, o Sado, o Voga, lá em cima em Aveiro, mesmo em Olhão, a zona de Olhão, o Faro, etc., que são fortemente influenciadas pelas marés, já sabem que contém esta massa de água que tem que entrar e tem que sair em 6 horas do estuário, vão ter fortes correntes. Portanto, no dia 7 vão ter sempre uma corrente muito mais forte do que alguma vez acontecerá neste caso, dia 14. Okay? Portanto, isto é uma utilização prática da maré. Ora bem, falamos aqui de 4 metros, 3 metros, 1,40 m, ok, mas quando eu digo que tenho qualquer coisa que mede uma determinada distância, eu tenho que ter um ponto zero, eu tenho que ter um ponto de partida para essa distância. Okay? Ora bem, neste caso aqui, e falta-me aqui uma linha que não me está a aparecer, que é exatamente a linha do fundo, e eu vou passar isto tudo. Não está a aparecer aqui a linha do fundo. Eu aqui vou rapidamente traçar aqui uma linha do fundo. Ok, já cá está. Por qualquer motivo insondável, não me estava a aparecer. Ok. Portanto, temos aqui o zero hidrográfico. Portanto, quando eu meço uma maré, estou a medi-la sempre a partir de um ponto. E esse ponto é um plano, a que vamos chamar o zero hidrográfico. Ora, e como é que foi calculado este plano? Onde é que foi encontrado? Como é que foi posto ali? Qual foi a alta recriação? Não. Este ponto resulta de N observações à altura das baixas mares. Okay? É um plano que foi encontrado depois de um resultado estatisticamente significativo, que chegou à conclusão de que a maré baixa, a partir daquele valor, nunca desceu mais. Ok? Portanto, isto tem que ser feitas várias observações para eliminar outros fatores que podem ter pequenas influências, como, por exemplo, o vento, a pressão atmosférica, não é? E encontrou-se um valor para o zero hidrográfico. Okay? Este valor de zero hidrográfico será o valor a partir do qual nós vamos medir as marés. Mas, bem, do zero hidrográfico até ao fundo ainda há uma distância. A essa distância vamos lhe chamar a sonda reduzida. Okay? Portanto, a distância que vai do zero hidrográfico até ao fundo será a sonda reduzida. Quando eu digo que tenho uma baixa-mar com uma determinada altura, por exemplo, 1,40 m, como estava a ver aquele exercício do dia 14 de maio, significa que a distância do zero hidrográfico até a linha de baixa-mar vai ser de 1,40 m. E então tem ali a nossa embarcação, portanto, a navegar, portanto, temos profundidade suficiente para isso. Algumas zonas poderemos não ter, tudo depende da sonda reduzida. Quando eu tenho este plano de baixa-mar e tenho aqui uma embarcação a navegar, ou estamos aqui a tomar banho, etc., eu tenho uma profundidade, tenho uma distância que vai do plano onde eu estiver, neste caso baixa-mar, até ao fundo. Essa distância eu vou-lhe chamar a sonda à hora. Neste caso, é a sonda à hora na baixa-mar. Okay. Ora bem, daí a 6 horas eu vou ter uma praia-mar. E então tenho um nível da água muito mais elevado. Okay. Nessa altura, eu tenho aqui a altura da praia-mar. Quando eu digo que tenho uma
uma praia-mar de 3 metros ou de 4 metros, portanto, será a distância do zero hidrográfico até ao plano da praia-mar. Okay? E lá teremos ali a nossa embarcação, continuar a navegar com uma maré ou com outra, absolutamente indiferente. Ora bem, então, se eu aqui tinha a sonda à hora na baixa-mar, agora tenho a sonda à hora na praia-mar. Obviamente, quando eu estou na praia-mar, tenho muito mais água por baixo. Ok? Tenho muito mais água por baixo. Se eu quiser saber a distância do plano d'água até ao fundo, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que somar a sonda reduzida mais a altura da praia-mar, para este caso. A sonda reduzida mais a altura da baixa-mar, para este caso. O navio está à altura da baixa-mar. Okay. Só que há uma consideração técnica aqui sobre o zero hidrográfico. É um plano de referência convencionado, portanto, como vos disse, resulta de muitas observações, situado abaixo do nível da maré astronómica mais baixa, ao qual estão referidas as sondas e as linhas isobatimétricas. Depois, quando tiverem aulas sobre cartas de navegação, o meu colega irá desenvolver mais este aspecto. Ok? Portanto, esta informação vai residir depois, portanto, esta distância do zero hidrográfico até o fundo vai sempre existir nas cartas náuticas, porque o seu principal objetivo prende-se com a segurança da navegação. Okay. Vamos ver aqui outro diagrama em todo idêntico. Temos aqui o nosso fundo, temos aqui o nosso zero hidrográfico. Okay? Já sabemos que temos aqui a nossa sonda reduzida. Okay? E temos aqui a altura da maré. Agora não interessa se é baixa-mar, se é praia-mar, para o efeito é absolutamente igual. Ora bem, já sabemos que temos então aqui a nossa sonda à hora. Okay? A sonda à hora é a distância da sonda reduzida mais a altura da maré, que é representada normalmente por um S e um H. Okay? A sonda reduzida é representada sempre um S e um R. Okay? Ora bem, então a sonda à hora, vamos imaginar que atribuíamos valores a isto. Se a sonda reduzida era de 3 metros, por exemplo, e se a altura da maré era de 2, portanto, tínhamos aqui, concluímos aqui facilmente que então a sonda à hora era igual a 5 metros. Okay? Nada mais simples do que isto. Contudo, podíamos ter aqui um valor do calado da embarcação. E vocês, na primeira aula, o Ricardo explicou-vos que o calado da embarcação é a distância que vai da linha d'água até uma paralela à linha de água que passa na parte inferior da quilha. Okay? Ora bem, eu agora, sim senhora, estou aqui a navegar, eu fico satisfeito em ter esta sonda à hora, 5 metros, mas o que eu quero mesmo saber é que distância é que eu tenho da quilha até ao fundo. Ora, se eu sei o valor da sonda à hora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso de subtrair o calado. E subtraindo o calado eu vou encontrar aqui um valor que se chama de resguardo. Não vamos perder muito tempo com isso, mas ficam com uma noção de que estas questões são importantes quando nós entramos numa zona em que não temos muita água por baixo e a nossa embarcação, por exemplo, quando é um veleiro, pode ter 1,5 metro, 1,80 m, 2 metros, 2,20 m de calado. Okay? Estão a ver, 1,80 m de calado é ter um homenzinho abaixo da linha d'água, portanto é uma distância considerável. Pode ser a diferença entre encalhar ou não encalhar a embarcação. Ok? Eu vou-vos deixar aqui só com este apontamento, embora não seja muito significativo para o vosso curso, para o dia de hoje. Mais um apontamento aqui sobre o marégrafo. O que é um marégrafo? É um aparelho que serve para medir. Vejam, marégrafo. Portanto, maré, grafo vai fazer a leitura. Não é? É um aparelho que serve para medir a altura da maré num determinado local, data e hora. Okay? Já foram, de certeza, muitas vezes ali até muitos de vocês à Baía de Cascais, à Marina de Cascais, passear a pé, etc. Provavelmente nem todos terão reparado numa pequena edifício com uma cobertura semi-esférica. É o marégrafo de Cascais. E todas as marés aqui em Portugal continental estão referenciadas ao marégrafo de Cascais. Ok? Este aparelho que está aqui é onde se faz o registro, é um tambor depois para onde se faz o registro.
Portanto, isto é acompanhado pelo Instituto Hidrográfico para aferir depois as tabelas de marés, okay? A posição astronómica. Ora bem, esta informação é para vocês registarem, já sabem do que é que se trata, portanto a senha é o Brida e estamos a sortear, o sorteio será na próxima segunda-feira, 24 horas de mar. Como o Ricardo explicou, são 24 horas de navegação. Vou terminar apenas aqui com uma questão prática. Pode acontecer em qualquer um. Imaginem que às 10 horas, vocês estão a navegar e às 10 horas deram conta de que a maré começou a baixar. A água começou a baixar às 10 horas. Quando eram 12 horas, okay, a embarcação encalhou. Inesperadamente, encostamos ao fundo e encalhou. Me pergunta, a que horas é que começamos a fazer manobras para desencalhar a embarcação? Ora bem, quando uma embarcação encalha, okay, a água tem um movimento que é dinâmico, ou está a subir ou está a descer. Se ela começou a descer por volta das 10 e encalhamos às 12, é suposto que ela continue a descer. Okay? Meus amigos, tentem calcular até que horas é que ela vai descer e até que horas é que ela precisa de subir para encontrarmos um nível de água idêntico àquele que tínhamos quando encalhamos pelas 12 horas. Vou-vos dar aí alguns minutos. Eu fiz aqui este apontamento só para chamar a atenção que isto não é 1000, são 10 horas e 0 minutos, e aqui 12 horas e 0 minutos. Okay? Portanto, são números redondos. Só chamar a atenção que é desta forma que, portanto, não há cá 3 da tarde, 5 da tarde, 20 da noite, ou não sei o quê. Portanto, o dia começa às 0 horas e acaba às 24. Isto para vos ajudar a fazer este problema, era bom pensarmos aqui num diagrama como este. Temos aqui uma altura da praia-mar, uma altura da baixa-mar, depois temos, daí a umas horas, temos outra vez a praia-mar. E reparem que a primeira informação da questão era a água começou a baixar às 10. Ok? Mas pelas 12 encalharam. E a pergunta é, a que horas é que eu volto a ter, no fundo, um nível de água idêntico àquele que tinha quando encalhei a embarcação? Não sei se conseguem pôr algumas respostas. Se o Ricardo consegue dar aí conta de algumas respostas. Muitas respostas certas, Pedro. Sim, ótimo. Então vamos erradas, muitas também, agora mais erradas do que certas. É natural. Vamos ver todos um bocadinho a questão. Ora bem, se a água começou a baixar às 10, ok? Se a maré entre uma praia-mar e uma baixa-mar são 6 horas, ela vai baixar até que horas? Sensivelmente. Ela vai baixar até às 16 horas. Ok? Portanto, 10 e 6 são 16 horas. Não há aqui qualquer questão. Ok? Ora bem, ela encalhou às 12. Das 12 às 16, portanto, eu quando encalhei aqui às 12, estava encalhado, mas eu continuei bem encalhadinho, cada vez mais encalhado, até às 16 horas. Tive aqui 4 horas a ver a água descer debaixo do nível do linha de água da embarcação. Ok? Quantas horas é que eu vou precisar de que ela suba? Ora, vou precisar que ela suba novamente mais 4 horas. Quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer por volta das 20 horas. 20 horas é a solução da questão. Esta pergunta aparece muitas vezes nos exames, quer de marinheiro, quer de patrão local. É uma pergunta de escolha múltipla. Okay? É evidentemente que alguns terão posto 16, outros 18, outros até 22, porventura. Mas a resposta correta é apenas 20 horas. Ok? As perguntas de escolha múltipla normalmente são estas as opções que vos dão. Portanto, aqui a única opção certa era a resposta delta, resposta D. Meus caros, das marés hoje é o suficiente. Voltamos na próxima segunda-feira, às 21 horas. Tenham uma boa noite e cuidem-se.
Ok. Ricardo? Bom, pessoal, vamos fazer o que fazemos em todas as sessões, ou seja, dar aqui um bocadinho de tempo para aparecerem algumas respostas, algumas perguntas, analisarmos as respostas que vamos dar a seguir, ao mesmo tempo, vamos dar aqui um tempo de antena ao Fernando e um bocadinho de momento de lazer, uns 15 minutinhos de lazer, e já voltamos com mais respostas. Até já, Fernando, é tudo teu. Boa noite. Não sei se já tens aí o André. Hoje, a pessoa que convidámos para vir aqui falar um bocadinho connosco é o André Nóbrega. O André está na doca de Espanhol, Muito escuro. na embarcação Pé de Vento. Estás um bocado escuro, André. Não consegues melhorar aí a luz? É de noite. Vocês conseguem ouvir? Isso? Conseguem ouvir? Conseguimos. Isso é bom. Tens pouca luz. Epá, é assim, esta embarcação é assim. É escurinha. Muito bem. Então, o André é um jovem de 31 anos que, talvez há uns 4 anos... Em que ano é que fizeste o patrão local, André? 32. Eu fiz o patrão local em 2017. Há 3 anos, portanto. Há 2 anos. 2. Há 3. Estamos em 2020. 2 ou 3? Sim. 3. O André fez o patrão local, entretanto entusiasmou-se pela náutica e hoje grande parte da vida dele está ligada à náutica e é skipper e fazem uns projetos interessantes. O que é que motivou inicialmente a tirar a carta, André? Olha, o que motivou inicialmente a tirar a carta foi o facto de o mar. Epá, o mar é aquilo que nós gostamos de estar perto, não é? E, portanto, Gostamos de estar perto do mar. E por isso... Essa ideia andava aí e um dia resolveste tirar a carta. Exatamente, porque os meus pais são pais de sequeiro, são gente que nunca gostou nem gosta de ficar perto do mar e fui eu que cheguei perto do mar. Que rompeste isso. Olha, nós estamos a ver aí o painel do teu computador. Isto é a tua mulher e as tuas filhas, não é? Sim, agora... Estavas distraído, mas não faz mal. É uma fotografia bonita de família. Epá, eu não estava à espera disso. Tu tens aí um PowerPoint para nos mostrar, não é? Sim. Então, força com o PowerPoint. Deixa-me encontrar aqui isto. Estamos a ser vistos por quase 300 pessoas, embora hajam algumas pessoas a sair neste momento. Por causa de mim. Não, dado adiantado a hora. Encontras o PowerPoint? Encontro sim. André, creio que ele já está aberto na tua barra cá em baixo, na barra de tarefas. Agora vê lá. Sim, tens razão. Está aqui. Dá-lhe aí na apresentação. Muito bem. Então, está aqui. Então, isto tudo começou em 2012, em Elba, quando eu comecei a trabalhar como tradutor num veleiro em que havia uma tripulação de russos e italianos, portugueses e espanhóis, e perguntaram, podes fazer isto? E eu disse assim, olha, sim, posso fazer. E depois havia uma coisa interessante que aconteceu, que foi, fizemos a primeira, ou seja, vamos daqui para ali, e eu, adormeci. sim. Portanto, não traduziste nada. Não, ou seja, o resto da tripulação vomitou, ficou muito enjoado e não sei o quê, mas a mim não me aconteceu nada. Eu fiquei só cansado e adormeci. Muito bem, muito bem. Podes avançar. Sim, de resto, depois fiz o curso de padrão local, convosco, com o treino da mar, e o curso de vela... Iniciação. Sim, a iniciação com o... Barata. O
com o Barata, sim. Barata. Com o Barata. Ok. Fomos de Cascais, voltámos de Cascais e aqui é uma fotografia que vocês podem ver de mim a voltar de Cascais. Este curso de vela iniciação é o curso de vela Sim. com a duração de 2 dias que nós sorteamos hoje aos participantes que estão a frequentar o curso de patrão local. Portanto, é um curso Exatamente. com duração de 2 dias que normalmente oferecemos a quem se inscreve no patrão local ou que as pessoas vindo de fora pagam 150 euros. Exatamente. E que é uma primeira abordagem à vela, certo? E é um curso que eu aconselho a toda a gente que quer aprender vela, porque eu sou de gente de Sequeiro, que os meus pais e ninguém da minha gente era da vela, e é um curso que eu aconselho mesmo a toda a gente, porque eu com o curso do Luís Barata aprendi um bocadinho o que é a vela. E depois sozinho comecei a aprender um bocadinho mais. Muito bem. E depois foste por aí fora muito rapidamente. Sim, depois fui muito fora muito rapidamente. Depois aluguei o Trem de Mar 2 e fui por aí fora, até para Oeiras e Cascais. E estavas a fazer um trabalho de tradutor para uma família árabe, não? Não, isto foi só mesmo para fazer uma fotografia bonita. Tinhas mais umas fotografias engraçadas tiradas nesse dia, mas não quiseste pôr aí no PowerPoint. Muito bem. Não quis fazer. Não. Depois fomos para os Açores, porque os Açores é a minha área de navegação que eu mais gosto. Porque como é que eu vou explicar isto? Os Açores tem mar à séria. Tem mar à séria, isso é verdade. E não é como aqui em Lisboa, que é Cascais, ou vamos para Cascais ou para Oeiras. Não, os Açores é mesmo isso. Vamos para a Terceira ou vamos para São Jorge. o Pico, ou para São Jorge ou para o Pico. E é esse tipo de coisas que eu gosto. E é isso que nesta fotografia que vocês podem ver aqui, nós estamos aqui a planear a viagem. Esta fotografia que vocês podem ver aqui, fotografia que vocês podem ver que nós fizemos na Terceira. Nós estamos a planear aqui a viagem com os amigos. Aqui já estavas a fazer trabalho de skipper, certo? Sim, aqui eu já estava a fazer trabalho de skipper e estávamos a planear a viagem. Que viagem é que nós íamos fazer? Para a Terceira, nós estamos aqui na Terceira, neste preciso momento. Para São Jorge, e é uma viagem que nós fizemos para São Jorge. Foi uma viagem, se bem me lembro, com bastante mar. Porque eu encontrei... Era muito mar. Depois, encontrei-te no Faial, eu estava lá no censo e tinha estado mau tempo, tinha levado um bocado de porrada. Tínhamos lá um bocado de porrada, sim. Levámos... eu não quero dizer às pessoas que foi assim muito mal, mas eram 4 metros. Sim, também estávamos em abril, não é? Portanto, o Mar dos Açores em abril era abril. Não, muito bem, podes passar o slide. Como é que eu faço isso? Muito Isto bem. é em abril, uma vez mais. Nós estamos a vir da Horta para a Terceira. E isto é o que nós vimos da Terceira para São Jorge, quando estavam 4 metros e os golfinhos começaram a vir ter connosco, mas podem ver aqui pelas vergueiras que o vento era forte.
Uhum. Muito bem. Tu costumas ter uns trabalhos muito aborrecidos, não é? Normalmente com Sim. população russa. Sim, eu tenho uns trabalhos muito aborrecidos. Estas senhoras são pessoas aborrecidas, obviamente. Mas olha, mas nestas viagens também adormeces ou não? Ou não costumas adormecer? Não. Epá, oh, Fernando, eu adormeço às vezes, como é óbvio. Eu estou a brincar contigo. Tu tens uma espécie de uma agência que organiza eventos e passeios para turistas e estás muito especializado no mercado russo. Trabalhas lá com outras agências, não é? Exatamente. Daí que costumas ter uma população russa, certo? Exatamente. E Exatamente, este barco Fernando. é o Censo, não é? Estou a conhecê-lo. Este Parece-me ser o Censo. barco aqui é o Senso. Este barco aqui é o Senso. Está-me a parecer que sim. Muito bem. Podes avançar. Já Epá, vimos que e tens este aqui é o Geo Dreams, que é uma coisa que eu digo sempre a toda a gente, que é treinar, 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 porque as pessoas pensam assim, olha, eu não sei, não há ninguém que me ensine, mas epá, é uma coisa que eu digo sempre às pessoas, têm que treinar. Encontrem um amigo que diga assim, olha, eu sou skipper, preciso de um marinheiro, epá, não há dinheiro, não interessa, isso não interessa. O que interessa é que a pessoa começa a aprender, não é? que seca, exatamente, e que a pessoa pá, que mexa nas coisas, que faça alguma coisa. Uhum. E há muita gente que tem medo de fazer isso. Nós na náutica, costumamos dizer que aprendemos sempre alguma coisa com outros skippers e com outras pessoas. E, de facto, aprendemos muito com outras pessoas ao longo dos anos e volta não volta, aprendemos mais uma coisinha nova. Portanto, nunca podemos dizer que sabemos tudo. Exatamente. É muito frequente. Até andando com outros skippers se aprendem outras coisas. Algumas coisas que achamos que eles fazem melhor, outras que não fazem tão bem, etc. Mas estamos sempre a aprender. Bem como com as coisas que vão acontecendo. Às vezes acontecem coisas que nos obrigam a aprender novas experiências e como reagir. Muito bem. Exatamente. E depois, por exemplo, nos Açores, em 2018, voltámos lá. Uma foto magnífica do Censo, nos Açores. Sim, com o pico como fundo. Epá, E limpo, que é difícil lá em cima, não é? é muito difícil, sim. E isto aqui é mais uma foto muito interessante do pico. Isto é no pico, como é que chama esta povoação? Já lá tive também, mas não me estou a lembrar. É Marina do Pico. Madalena. É sul do Pico, sim. Madalena do Pico, sim. Epá, e esta fotografia aqui, que é... que há muito pouca gente que vai a essa marina. Sim, tem uma entrada tem uma entrada bastante perigosa, com umas rochas e mal sinalizadas. Eu não acho que a entrada seja perigosa, porque como tu me disseste assim, oh, André, tu conheces a sinalização? E eu disse sim, conheço. E então vai. E, epá, não há problema nenhum. Eu tinha dado lá uns dias antes de sim. Exatamente. Muito bem. Aqui, Sul de França. Aqui em Saint-Tropez. Eu sou o terceiro a contar de esquerda. Da esquerda. Uhum. Exatamente. Sou o comandante deste barco, que é um 45 pés, em Saint-Tropez. Epá, e em princípio é tudo igual, no mundo inteiro. É. Eu acho que tu me tinhas perguntado, não sei se foste tu, mas tenho a ideia que tu me tinhas perguntado como é que era um 45. É exatamente isto. E eu disse, é igual ao 37, só que é maior. Exatamente. Mas acho que exatamente, Fernando. É exatamente isso.
Epá, isto aqui sou eu no 45. Epá, muito feliz de uma regata que nós organizámos. Epá, e há uma coisa que eu gostava de dizer às pessoas que gostavam de ser patrões locais e gostavam de gostavam exatamente. Epá, perguntem às pessoas, preciso de ajuda. Epá, é uma coisa essencial. Há muita gente que tem barcos, epá, que precisam de população, que precisam de ajuda. Perguntem a essas pessoas, a sério. Porque nesta regata estou eu, a minha mulher e o Eduardo, que é o presidente da Associação Portuguesa de... Fernando, desculpa lá. Qual é que é a associação? Não é a ANC, não é a ANL? Não sei quem é. ANL. O Eduardo Guimarães Marques. Eduardo. Não estava a ver. Sim, já sei. Eduardo. Somos amigos, aliás. Sim. Epá, e às vezes acho que as pessoas não percebem que há problemas em achar tripulações. Sim. Pronto, as pessoas, isto na vela é comum haver lugares nos barcos de regatas e, portanto, começarem a... Sim. E, portanto, é uma boa forma de entrar em que a maior parte destas pessoas nem pagam nada para participar nas regatas. Exatamente. Muito bem. Isto aqui é outra foto nos Açores, não é? Sim, epá, nós tínhamos um problema no nosso dinghy nos Açores. O nosso dinghy teve um problema, epá, teve um rasgo enorme no dinghy e esse pessoal aqui foi com um barco de pescadores que foi até à margem. Pescar. Exatamente. Muito bem. Isto na náutica temos este espírito de entreajuda, que é excelente, não é? Muito bem. Claro, Podes passar. Isto aqui é... Pronto. É para mostrar a dureza da tua vida, não é? Muito bem. Entregas. Isto é o quê? Entregas é transporte de barcos, é isso? Exatamente. Isto é um transporte de barco que eu fiz com o Calara, que toda a gente sabe, não é? Fizemos o transporte do Crazy Bear, do Francisco Carregas, do Filipe, sim. Exatamente. Fizemos a Biscaia. E ias ali com o Carlos Clara, certo? Exatamente. Muito bem. E não tenho mais nada assim a dizer. Interessante. Acho que tinhas outra fotografia à frente, mostra lá. Acho que tinhas outra. Qual? Não tinhas outra fotografia a seguir? Não. Isto? Sim, esta não passaste ainda. Não, isto é uma fotografia muito interessante da Grécia. Uhum. Mas porque é interessante, porque cheguei ali à Grécia, em Hidra, porque nós chegámos ali à Grécia e havia um senhor que dizia assim: vocês aqui nunca vão conseguir fazer isso, vocês nunca vão conseguir meter o vosso barco aqui. E nós metemos o nosso barco ali, que é aquele veleiro que está com 3 defensas pretas lá penduradas. E depois nós percebemos porque que ele dizia isso. Porque havia muitas lanchas muito grandes, com muito dinheiro, que conseguiam meter lá as lanchas. E ele até dava uma ajudinha para meter lá as lanchas, não é? Exatamente, Fernando. Hidra, para quem não sabe o que é uma ilha fabulosa das Ilhas Serónicas. Nós, o ano passado, tu estiveste lá na semana antes de nós, não foi? Antes, sim.
nós fizemos uma Sailing Week extraordinária com 6 ou 7 barcos e estava marcada outra agora para o último fim de semana de junho, portanto uma semana, mas que infelizmente teve que ser adiada para o próximo ano. Muito bem, André. Fernando, obrigado. Obrigado por ter disponibilizado estes minutos. Há pessoas que gostam de ouvir estas histórias e perceber Epá, que... eu acho que as pessoas que quiserem fazer alguma coisa, epá, digam assim, eu quero fazer isto, façam, não tenham medo. Muito bem. É preciso determinação e força de vontade.